Vocês veem onde a gente vai parar. Vamos parar lá em Fernando Henrique Cardoso, mas eu quero colocar mais um fato aqui do que disse Lula. Ele apresentou novamente a proposta de ter uma moeda independente do dólar, ou seja, fazer transações internacionais com moedas próprias, deixando o dólar de fora. Isso está bem presente no discurso de Lula, né, Gustavo Segré? E ele citou, inclusive, num comércio direto com a Argentina ou com a China. Isso pode funcionar? De novo. A China, faz pouco tempo atrás, fez uma desvalorização do yuan de 4%. E são desvalorizações arbitrárias. Não são desvalorizações do mercado. Como nós vemos oscilando o dólar para cima e para baixo aqui no Brasil, dependendo da situação local e internacional. O governo da China faz o que quer com o tipo de câmbio. Então, é difícil vincular uma operação comercial, uma cesta de moedas, como se chama, com uma moeda como o yuan, quando o governo participa arbitrariamente subindo ou descendo a cotação. E não é possível incluir neste momento o Mercosul dentro de uma moeda, porque os indicadores e as variáveis argentinas estão todas detonadas. E é difícil você incluir um país como a Argentina num país como Brasil, Paraguai e Uruguai, que estão com os valores muito bem para negociar com outras. E finalizo com isso. A Argentina fez um acordo agora com yuan e China. E aí qual é o problema? Isso tem custo. Quando a China coloca reservas internacionais na Argentina, tem um custo. E tão grave é a situação que é uma cláusula confidencial. Ninguém sabe qual é o custo desse valor. Então, é narrativa. Não dá para fazer essa questão da moeda agora. Ainda nessa edição do 3 em 1, a gente vai mostrar que a Argentina fez assim para o Fundo Monetário Internacional. Pelo amor de Deus, deixa eu pagar o começo da minha dívida com vocês de 44 bilhões na semana que vem. A gente vai debater isso por aqui. Alangani, eu quero entender de você se essa moeda própria para negociações com o Brasil e outros países é uma ideia ruim ou não. Olha, essa ideia de uma moeda própria, ela ganhou muita força durante a guerra Rússia e Ucrânia. Isso porque os Estados Unidos utilizaram o dólar como uma arma de guerra, tirando a Rússia do SWIFT, acreditando que ia quebrar o sistema financeiro da Rússia em uma semana. E isso não aconteceu, os Estados Unidos acabou dando um tiro no pé, porque muitos países ficaram incomodados de que, se eu tiver aqui algum problema com os Estados Unidos futuramente, os Estados Unidos pode me retaliar com o dólar, eu não quero ter esta dependência. E começou aí a surgir essas ideias em vários países de ter uma dependência menor em relação ao dólar, que é uma grande arma dos Estados Unidos, econômica, mas que pode ser utilizada militarmente. Agora, viabilizar isso é muito complicado, porque uma moeda, Evandro, ela precisa de estabilidade, ela precisa de confiança, e por enquanto não existe nenhuma outra moeda capaz de substituir todos esses aspectos do dólar. Então, tem até a ideia, mas é muito difícil de implementar. Piperno, você acha que Lula deveria parar de insistir nesse tema? Não, Lula, inclusive, esse foi um dos muitos temas que o Lula abordou hoje, falou inclusive em OMC, enfraquecida aí pelos Estados Unidos, aí, principalmente no governo Trump, né? Acabou praticamente, né? E ele prega exatamente uma outra forma de organização da economia mundial. E certamente isso vai ser debatido cada vez mais. Oi, diga. Piperno, o dólar foi enfraquecido no Trump? Não, eu disse eu falei da OMC. Desculpa. Organização Mundial do Comércio. Uhum. Agora, é evidente também que, embora o dólar seja a moeda de livre conversão pelo mundo e tal, se negocia cada vez menos com dólar. Se antes tudo era com dólar, hoje já há um pedaço de um bloco negociando, por exemplo, em yuan, há um bloco europeu negociando em euro. Então, é evidente também que esse protagonismo do dólar, ele tende a ser reduzido. Ele não vai acabar nunca, mas ele tende a ser reduzido. E por que não, por exemplo, negociar em euro com a União Europeia? Segré, você discorda do Não tem nenhum problema. Por isso que é narrativa pura. A fala do Lula é narrativa. Por quê? Se eu quiser hoje fazer uma operação com um país europeu ou não europeu, através do euro, posso fazer. Ele chama moedas conversíveis. E são moedas aceitadas em muitos países do mundo. Quero fazer alguma operação com a China e operar em yuan, posso fazer também. Quero fazer alguma operação em peso com a Argentina. Doideira. Mas eu posso. Não teria problema. Por isso não é necessário. Agora,
o que ela menciona está certo também, porque conforme foi essa questão da Ucrânia e da Rússia, os Estados Unidos tentaram colocar o pé em cima da economia russa. O que aconteceu? Todo mundo ficou preocupado e começou a comprar ouro, por isso o ouro subiu e o dólar desceu, porque se desprenderam do dólar. Então, não é uma questão de precisar uma moeda. Hoje já dá para fazer tranquilamente operações em qualquer outra moeda conversível.